professor Almir Garcia Fernandes, da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos dar início a esse nosso 8º vídeo, em que estamos estudando o direito de sucessões. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os testamentos especiais. Lembrando que no vídeo anterior, o nosso estudo foi sobre os testamentos ordinários, tá? Os testamentos comuns. Tá? Aí nós vimos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Na aula de hoje, nós vamos estudar os testamentos especiais, que, como o próprio nome está falando, são testamentos que são elaborados em situações especiais, né? E aí nós temos o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Tá? Então nós temos 3 testamentos comuns e 3 testamentos especiais. Tá? Lembrando mais uma vez, isso é muito importante que se diga, os testamentos especiais não são testamentos que nós podemos, né, ficar confeccionando ao nosso bel prazer quando nós quisermos, mas sim apenas em situações especiais. Bom, os 2 primeiros testamentos especiais, nós estudamos eles em regra em conjunto, são o testamento marítimo e o testamento aeronáutico. Tá? Esses testamentos não são específicos para a marinha ou para a aeronáutica. Tá? Nós estamos tratando aqui da marinha mercante e da aviação civil. Tá? Eles só podem ser utilizados, né, em situações de fato emergenciais, quando uma pessoa estiver a bordo, né, de uma aeronave ou então de um navio, ela não está se sentindo bem, não há condições dessa pessoa desembarcar para testar de forma ordinária, ela não tem como testar de uma forma ordinária, então, nessa situação, ela vai realizar o testamento, né, a bordo do navio, no caso, perante o comandante, né, que vai fazer as vezes de tabelião. Tá? E as formas de registro desses testamentos vão ser, né, semelhantes ao testamento público ou ao testamento cerrado, lembrando que no caso da aeronave, né, desculpa, né, do testamento aeronáutico, né, o comandante vai designar uma pessoa, né, para elaborar, para cumprir essa função, né, de tabelião, de registro do testamento daquele passageiro que está a bordo e que precisa testar, né, porque está numa condição especial, mas que não tem como desembarcar para fazer o testamento de forma ordinária. Tá? Esses 2 testamentos, tá, em regra, eles são feitos durante o curso do voo, né, ou então, né, da viagem de navio, e esse testamento caduca se, né, eventualmente, quando o avião aterrissar ou o navio atracar, se a pessoa não morrer na viagem, ou depois do navio, né, ou depois do avião aterrissar ou o navio atracar, essa pessoa, nos 90 dias subsequentes ao desembarque, não venha a falecer e não realize um testamento de forma ordinária. Tá? Então, esse testamento especial, ele fica registrado nos registros de bordo, né, tanto nos registros, né, marítimos quanto aeronáuticos. Né, depois ele é levado para, no caso, a capitania dos portos, né, considerando a navegação, e a Agência Nacional, né, de Controle Aéreo, né, ANAC, no caso dos testamentos aeronáuticos, há um registro desse testamento, considerando a situação do voo, né, só que se 90 dias depois, né, da aterrissagem ou depois que o navio atracou, a pessoa não veio a falecer, né, e não fez o registro ordinário do testamento posterior, esse testamento caduca, ele perde o valor. Tá? Por isso que nós estamos falando, né, que esses testamentos são situações especiais. Já o testamento militar, ele acontece de uma forma semelhante. Tá? Entretanto, no caso do testamento militar, ele vai ser elaborado por um militar, especificamente, né? E nós temos inclusive o Corpo da Marinha e da Aeronáutica, né? E por outras pessoas que estiverem a serviço de Forças Armadas, né? No caso de terceiros que estejam a serviço das Forças Armadas, não necessariamente militares, mas importantíssimo isso, que estejam em campanha, ou participando de operações de guerra, dentro ou fora do país. Tá? Essas pessoas vão ter uma forma diferente de testar porque elas não têm acesso ao testamento ordinário onde elas estão. Né? E no caso de situações bélicas, né, porque ela está sentindo que ela está com a sua vida ameaçada, ela vai tentar testar de alguma forma.
Tá? Nesse caso do testamento militar, nós temos três formas, né, para elaborar, né? Aquela que se assemelha ao público, o cerrado, e aqui nós temos uma situação específica de testamento do direito brasileiro que só ocorre no caso de testamento militar, que é o testamento não culpativo. Tá? A forma não culpativa de testar. Como é isso, professor? Bom, imagine o seguinte, né, um militar que está ferido gravemente, está, né, convalescendo, está se sentindo que está perdendo a sua vida, né? Ele pode chamar outras pessoas, testemunhas, e declarar verbalmente o seu testamento. Tá? E esse documento, essa forma de testar, teria validade. Ela seria a única forma não culpativa em que o direito brasileiro compreende como válida para testamento. As demais formas não podem ser, né? As demais situações de testamento no Brasil não podem ser feitas dessa forma. Tá? Nesse caso, né, tal como nos demais, o testamento militar caduca, né, se depois de 90 dias seguidos o militar estiver no local onde ele pode testar de forma ordinária e não o fez. Tá? Ok? Então, dessa forma que nós temos esses três testamentos: marítimo, aeronáutico e testamento militar. Muito bem, senhores. Continuando os nossos estudos, vamos falar um pouquinho agora sobre as disposições testamentárias, né, que estão lá no artigo 1897 ao artigo 911 do nosso Código Civil. Bom, nós sabemos, né, que as pessoas podem testar, né, de formas ordinárias, formas especiais, mas o que elas podem escrever nessas disposições? O que elas podem, como elas podem elaborar as suas disposições testamentárias? Tá? De forma geral, né, nós entendemos que herdeiros ou legatários podem ser nomeados, podem ser chamados no testamento para receber as suas heranças de forma pura e simples, né? Ou seja, sem qualquer tipo de contraprestação, deixo uma casa para o meu sobrinho, né? Ponto. Tá? Então, simplesmente estou deixando aquela casa para o meu sobrinho, né? Sem exigir nada dele. Tá? Entretanto, eu poderia colocar uma condição, né, exigindo do beneficiário, né, uma condição futura e incerta. Por exemplo, deixo ao meu sobrinho se ele vier a se casar ou quando ele vier a se casar. Tá? Ou então, para um certo fim ou modo, tá? Exigindo do beneficiário que alcance um determinado fim, né, usando o bem que lhe foi testado. Tá? Então, que aquela casa seja utilizada para montar uma clínica, que ela seja utilizada para atender, abrigar animais ou pessoas que estão em condições, né, de rua. Tá? Então, isso é possível incluir nas disposições testamentárias ou então sobre um certo motivo. Tá? O que significa isso? Que a cláusula testamentária vai indicar o motivo pelo qual se está testando aquele bem para aquela pessoa. Né? Cuidado com isso, porque se esse motivo não mais existir, né, durante a situação, né, por exemplo, porque determinada pessoa nunca se casou, deixa esse bem para ela, mas quando da abertura da sucessão a pessoa está casada, tá? Ou então porque determinada pessoa nunca teve filhos e quando da abertura da sucessão ela já está com filhos. Né? Então, nessa situação, né, se o motivo do qual fez com que o testador deixasse aquela disposição testamentária e esse motivo não existir mais durante a abertura da sucessão, tá? Então essa disposição será caduca. Tá? Importante, nós estamos falando aqui sobre caducidade. Né? Nós já vimos anteriormente nulidades, né, no caso de testamento. E a caducidade? No caso de caducidade, meus queridos alunos, cuidado para não confundirmos isso, tá? A caducidade ocorre quando nós temos uma disposição testamentária que, ao ser elaborada, ela é válida e, por algum motivo posterior, ela perde a sua condição de validade. Ela perde o seu motivo. Tá? Nesse caso, a diferença da nulidade é que, na nulidade, quando a disposição testamentária é elaborada, ela não tem valor desde o início. No caso da caducidade, não. Nós temos uma situação, né, em que a disposição testamentária, ao ser elaborada, é válida e depois ela perde a sua condição de executividade. Tá? E como que as disposições testamentárias são interpretadas? Né? Nós temos uma situação bastante semelhante à situação contratual, né? Porque é uma manifestação de vontade. Só que nesse caso, importantíssimo aqui, é que o testamento vai seguir as regrinhas gerais de contratos, mas ele tem que levar em consideração
a segurança, né, do testador. Nós vamos analisar o testamento sob a ótica do testador e não sob a ótica do herdeiro. Tá? Então, de forma a preservar sempre a observância da vontade do testador e não os interesses dos herdeiros. Tudo bem? Essa é uma questão importante com relação a testamentos. Tá? Com relação àquelas cláusulas que nós já comentamos, né, de incluir condições, né, de informar motivos, tá? O que não se pode colocar nessas cláusulas? Tá? Primeiro, designação de um tempo para começar e cessar direitos hereditários. Você é herdeiro a partir de tal data e deixa de ser herdeiro a partir de tal data. Tá? Ou instituição de um beneficiário que deverá retribuir em um outro testamento o benefício para um terceiro ou para o próprio testador. É o que nós falamos de testamento correspectivo. Tá? Instituição de beneficiários incertos. Nós temos só uma exceção aqui, né, no caso de pobres, pobres de uma determinada região. Mas, em regra, nós não podemos deixar para pessoas que nós não sabemos quem efetivamente são. Tá? E cláusulas que deixam o arbítrio de terceiros fazer escolhas, tá, para beneficiários, né, que eles também não sabem. Os terceiros podem até ser chamados para escolher alguém, mas dentro de um grupo certo. Tá? Eles não podem ser chamados para escolher pessoas aleatoriamente. Tudo bem? E nessas situações, né, nós já falamos para vocês que é válido destinar uma pessoa incerta dentro de grupos certos para serem escolhidos, seja por terceiros ou não. Tá? É válido também deixar disposições testamentárias em benefício de serviços que foram prestados, tá? Por exemplo, por uma enfermeira, por um médico, por um advogado, tá? Mesmo que o valor não fique tão definido no testamento, que fique a cargo dos herdeiros. Tá? É possível anotar ainda disposições em favor de pessoas pobres, como eu comentei com vocês, tá? E se o testador não fala nada, vale os pobres do domicílio dele, que estiverem no local onde ele era domiciliado, tá? E disposições para entidades beneficentes, né? Quando o testador falar, deixo isso para entidades beneficentes, serão preferidas, né? As doações preferem as instituições privadas às instituições públicas. Mas por quê? Porque as instituições públicas já têm verbas públicas garantidas a elas. As instituições privadas nem sempre. Então, por isso que nessas situações prevalecem sempre disposições particulares em relação a instituições públicas. Tudo bem? Com isso, nós terminamos esse nosso videozinho, que está um pouco mais curtinho nessa aula 8, né? Mas nós vamos estender um pouco mais depois na aula 9, tá? Um grande abraço a todos vocês e um ótimo estudo.